Fala, doutores! Vamos começar mais um vídeo aqui e, por favor, ajuda de todo mundo para compartilhar, dar o like e não deixa de se inscrever e apertar o sininho para todas as notificações, vídeos novos, vocês terem acesso a todo o conteúdo que a gente está fazendo com muito carinho para vocês. Fala, doutores! Eu sou Ricardo Valente, oftalmologista aqui do Rio de Janeiro, idealizador do projeto Fala Doutores. Projeto que a gente está tentando trazer um pouquinho de luz aí para a medicina no momento um pouco sombria, mas que, se Deus quiser, a gente vai encontrar uns caminhos modelando aí com os exímios profissionais que a gente tem pelo Brasil. Hoje a gente tem mais uma sumidade dentro da hematologia, Dr. Assuero de Oliveira Silva, pernambucano, recifense, um paizão de 3, super esposo, clínico hematologista de mão cheia, eu posso falar, ele vai se negar pela humildade tradicional, gestor, professor e bombeiro, amante das motos Harley-Davidson, canetas sempre são grandes presentes para Dr. Assuero e é um total viciado em livros. Então, você que é paciente do Dr. Assuero, se você quiser agradá-lo, são essas 3 possibilidades que você vai conseguir. Tudo bem, meu amigo? Tudo em paz, graças a Deus. Obrigado pelos elogios. Na verdade, é assim que a gente percebe quando o sujeito realmente é amigo da gente, quando faz muitos elogios. Então, mas não é para acreditar ali só em 50% deles e olhe lá, dando muito desconto. Não, como um prazer, viu, Ricardo? Muito bom, muito obrigado por estar aqui. Na verdade, a honra é de quem é visto por você, viu? Quem é atendido, quem é olhado, recebe a honra de receber aí a fala tua, de ter essa boa conversa. Muito obrigado. Não, um grande prazer. Sei que a gente vai ter muita história boa aí para dividir e contar um pouco aí dos seus caminhos e das suas cabeçadas, obviamente, para ver se o pessoal diminui um pouquinho as suas dores de cabeça. Vamos ao início. Assuero não é um carioca da gema, né, Assuero? Como eu tinha falado anteriormente, você veio do Nordeste, eu não sabia dessa parte, né? Como é que foi tua infância, Assuero? Conta pra gente. Pernambucano, recifense, meu pai, militar de carreira da Força Aérea, ficou passeando por alguns lugares e veio parar aqui no Rio de Janeiro. E mesmo assim, depois que ficamos aqui muito tempo no Rio de Janeiro, meu pai ainda foi selecionado para uma missão na Bolívia. Então, morei um tempo na Bolívia. Na verdade, estudei colégio na Bolívia, nos idos dos anos 80, né? Saí lá do San Juan Bautista de la Salle, em La Paz, Bolívia. Tenho muito orgulho. Foi uma época muito boa. Adolescência, em outra cidade. Aquela época de conquistas. E também foi onde despertou a verdadeira paixão pela medicina, né? O colégio estimulou muito isso. Aqui no Rio de Janeiro, eu fiz São Vicente de Paulo até o 2º ano. A vida toda até o 2º ano. Mas o último ano acabei indo para a Bolívia. Então, foi um momento muito interessante. Foi lá que realmente aflorou a medicina. Talvez até os ares de La Paz, um pouco oxigênio, também tenha feito isso. Quem sabe? Mas como é que foi esse momento aí? E você depois volta e passa... Quando você fez vestibular, Assuero? 83. 83, a gente está falando do fundão da FRJ como uma das maiores instituições do Brasil, tá? Com uma baita dificuldade, uma baita concorrência. Você tendo ficado esse tempo fora, como é que foi esse momento aí, essa dificuldade de você conseguir estudar para fazer vestibular? Tem uma coisa interessante. É coisa de velho, tá? Então é quase que a arqueologia da informação. Havia os cadernos de vestibular da Manchete, cadernos de vestibular da revista Manchete, que não existe até hoje. A revista Manchete foi um grande sucesso nos anos 50, 60, 70, 80, tinha muito sucesso. E não tinha um encarte, que eram os cadernos de vestibular. Eu tive uma boa formação. O Colégio São Vicente de Paulo, da minha época, me deu uma boa formação. E na Bolívia também, o La Salle era um colégio de elite, era sem dúvida nenhum um colégio de elite. Tive uma excelente formação. E estudava pelos cadernos de vestibular da Manchete. E era obsessivo por estudo, viu? Eu sempre fui muito obsessivo. Eu me lembro de dias estudando, cara, e era verdade, que eu passei 20 horas estudando. É claro que hoje a gente não teria condições de fazer isso,
Mas isso para mim era muito claro. Eu também tinha um outro problema, condição financeira. Meus pais sempre falaram, olha, ou você faz escola pública ou você faz escola pública. Então, também era uma outra pressão que se tinha. Como eu tinha vontade de fazer medicina, eu queria fazer a escola pública, porque era a única opção que tinha. Se eu não passasse para a escola pública, eu não estava. E veja, tinha uma curiosidade, porque meu pai, funcionário público, ele não era pobre o suficiente para eu ganhar o então auxílio escolar e não era rico o suficiente para pagar a faculdade. Então, era o pior dos mundos. Eu tinha realmente que ir para a escola pública, né? Não ia conseguir o que hoje é o FIES, ou na época a gente chamava de crédito educativo. Então, para mim, eu não era elegível ao crédito educativo. Então, a opção era só essa, era a escola pública. Foi o grande motivador. Quanto à medicina, cara, era muito fácil para mim. As biociências e essa curiosidade das biociências sempre me chamaram muita atenção. Eu me lembro de eu, adolescente, quando abri um livro e olhei uma imagem de uma mitocôndria. Eu falei, meu Deus, eu tenho que aprender o que é isso. Mitocôndria. E a comparação era mitocôndria. Ainda me lembro claramente, uma usina de poder. Rapaz, aquilo dali para mim era fantástico. Mitocôndria é uma usina de poder. Eu tinha que aprender o que era isso, rapaz, o que era essa usina de poder. E aí veio. Aí foi a medicina e fui muito abençoado aí. Muito abençoado mesmo, quando o FRJ, e depois continuei, e a gente vai continuando, e de certa forma nunca larga a escola. Você conseguiu fazer uma formação bem generalista, Ciro? Consegui sim. Eu também tive muita sorte de ter esse cuidado de não me especializar precocemente. Tanto que até o último período da faculdade eu ainda tive dúvidas de qual ia ser a especialidade. Eu sempre tive muita dúvida entre a reumatologia, a imunologia, a hematologia. Claro, eram especialidades clínicas. Eu nunca tive habilidade manual para cirurgia. Uma pena, né? Teria aí em outra situação, talvez eu fosse um oftalmologista de sucesso, talvez eu fosse um oftalmologista de renome na cidade, mas não, minha mão nunca permitiu que eu fizesse. Eu nunca tive essa habilidade manual. Sempre foi habilidade muito mais com os livros, com o conhecimento comparativo, sempre foi muito mais por aí. Mas até o último instante, eu não tive. Tive um dado, eu já falei com você uma vez, eu fui abençoado mais uma vez, ter sido chamado Bagrinho, professor Halley Pacheco de Oliveira. E ele me convidou durante um período curto, para acompanhar ele em consultório. E veja, professor titular, o FRJ, imortal da Academia Nacional de Medicina, um ícone, ainda hoje, claro, falecido, mas um dos maiores hematologistas do planeta, seguramente o maior do Brasil, e você ter sido chamado para ser padrinho dele. Querido, acabou, isso era assim, ganhar uma mega-sena de fim de ano, da virada, sozinho. E eu tive essa sorte. Mas diga-se de passagem, e aí tenho certeza disso, com imenso mérito teu, né? Você era um aluno ultra dedicado e que teve o teu reconhecimento aí nessa chamada, né? Deixa eu falar muito honestamente, eu acho que foi a pessoa no momento certo, no lugar certo. Não sei se era a pessoa certa, mas foi o momento certo e o lugar certo. E o professor Halley, assim, quem conviveu com ele, eu convivi, infelizmente, pouco. Outros conviveram mais, mas assim, eu convivi pouco. Mas o Halley tinha frases fantásticas, que a gente repete até hoje. Muita coisa dos ensinamentos eu repito diuturnamente, mas como um humor refinadíssimo. É dele algumas frases assim, olha, o autoelogio sempre é sincero. Fantástico isso, né? Que é o óbvio, o autoelogio sempre é sincero. E por aí vai. Vários outros, assim. Quando chegavam os pacientes, era fantástico. E a gente tinha que dar uma notícia de uma hematopatia, uma leucemia, enfim, se era por acaso uma leucemia crônica, ele falava assim, olha, no nosso cardápio de opções, você escolheu um dos melhores pratos. Isso é de um humor sensível, gostoso. E ele era muito querido, né? Me diz outro ponto, Sueiro, que eu fiquei na dúvida nessa sua conexão aí, quando você foi morar fora e voltou para fazer medicina, que você disse que a luz da medicina apareceu por lá.
Hoje a gente fala muito de propósito, né? Acaba que está muito no discurso aí popular, vamos colocar dessa forma. Como é que foi, como é que apareceu esse propósito dentro daí, fora do Brasil, para a escolha da medicina? E aí engata já aí, como é que foi esse teu início na hematologia? Vamos lá. O propósito nunca foi financeiro. Isso é uma coisa que sempre me chamou a atenção. Ele sempre foi intelectual. Eu nunca vi a medicina como um veículo para eu ganhar dinheiro. Graças a Deus tenho sido abençoado, tenho sido bastante abençoado de novo. Não posso me queixar, não. Mas nunca vi a medicina como um caminho, um veículo para o dinheiro. Talvez o tempo provou que é uma consequência, mas não é o veículo. O veículo, naquele então, era inicialmente a curiosidade intelectual. Depois o amor pelo paciente que a gente desenvolve, que a gente cresce, quando você percebe que com o seu intelecto você consegue, talvez, fazer o bem, ser instrumento para o bem de alguém. Isso pesa, viu, Ricardo? Isso é muito legal. E te falo, não tem nenhuma hipocrisia nisso, não. Você já me conhece há muitos anos, já viajamos juntos, estivemos aí em alguns momentos trancados dentro de uma sala durante dias inteiros, né, dentro de salas, e te falo, com máxima honestidade, eu sou muito abençoado por talvez ter intelecto para talvez ajudar as pessoas. Isso foi o grande motivador. Quanto à hematologia, também veio nesse mesmo caminho. Falava assim, olha, hematologia é difícil, deixa eu aprender isso. Deixa eu tentar entender melhor isso. Deixa eu tentar exercer isso melhor. Isso fez muito bem para mim, quando eu percebi que eu podia entender aquilo. Claro, tive também os nossos mestres, que são, claro, eu falei do Halley Pacheco, mas sem dúvida nenhuma, o Marco Kelly, que foi meu instrutor de semiologia, o monstro da hematologia, atuando no Rio de Janeiro, seguramente talvez um dos maiores hematologistas aí em atividade. O Vomar foi meu instrutor de semiologia, que ensinava a gente a palpar fígado, baço, ver se as mucosas estavam boas. Como é que você não vai ficar também impressionado com esse perfil? Mas eu volto a te dizer, até o final, ainda relutei entre hematologia, imunologia, reumatologia, eram áreas que me desafiavam. Acabamos indo para a hematologia. Me diz uma coisa, você termina quando a residência que você fez no Fundão também, né? Não comentei isso, não pontuei esse detalhe. Quando é que você termina, em que ano? E se você já trabalhava nesse momento de formação aí como hematologista? O primeiro momento a gente tem que fazer a clínica médica, que eu fiz, tive a oportunidade também de fazer lá no Fundão. É a residência clínica médica, você precisa fazer antes da hematologia, e assim eu fiz. Então, tive a oportunidade de fazer clínica médica no Fundão, e a hematologia também Quantos fiz no anos, Fundão. Na verdade, são 3 anos. Na minha época, não 2 e 1. havia 2 e 1. Não havia ainda o tempo que alguns podem fazer como opção, que é o transplante de medula. Nós fizemos o transplante de medula, mas sem estar no programa. Minha geração fez, sem estar no programa. Aliás, o primeiro transplante autólogo de medula óssea lá do HU, do Fundão, o Clementino Fraga, eu participei da coleta, participamos desses primeiros pacientes como residente, claro. Como residente, era o Ângelo Maiolino, o professor Ângelo Maiolino, que até hoje toca esse projeto e é uma referência em mieloma. Mas, olha, eu, quando terminei a residência, comecei em clínica médica, a gente engatou na hematologia, e logo quando terminou a residência, até então eu não trabalhava, até trabalhei um pouquinho em banco de sangue. Trabalhei durante a residência em banco de sangue, mas, é um dado importante, eu já tinha aprovado o concurso para médico na Força Aérea Brasileira. Então, eu tinha um esquema muito tranquilo, porque eu trabalhava na Força Aérea só final de semana, teve um ajeito de horários, né? Onde todo mundo era facilitado por mim e eu era facilitado porque era residente. Então, havia um bom lava-mão ali, né? Era ético, era correto, serviço militar, trabalhava em um hospital militar, que para minha facilidade ainda era o Hospital de Força Aérea do Galeão, próximo lá na Ilha do Governador. Então, tudo era facilitado. Aconteceu, Ricardo, que
Logo depois, quando terminou, eu recebi uma proposta para fazer um treinamento no Memorial Sloan Kettering Cancer Center, que é um dos top 5 em oncologia no planeta, talvez um dos top 3 nos Estados Unidos. É um grande centro de hematologia e oncologia. Eu recebi uma bolsa da Kellogg's Foundation, do Sucrilho, até hoje como Sucrilho, com muito gosto, viu? E a Kellogg's Foundation, que acreditou, a gente levou o projeto, etc, e me deu essa bolsa, né? Sempre foi muito ética, sempre foi muito correta, sempre cobrando os relatórios, sempre cobrando os títulos, sempre cobrando a nossa presença. Eu acho que eu honrei tanto que depois eles me deram uma outra bolsa em outra oportunidade, também de treinamento, dessa vez na Inglaterra. Mas foi uma prova, Suelo? É uma seleção, não é uma prova. Mas você teve proatividade de ir atrás disso. Como é que apareceu essa bolsa? Não, você entra num matching, né? Depois que você faz todos os steps. Naquela época, era ECFMG e o MLSA, houve a transição, eu fiz no primeiro. Você fez os steps, então? Fiz todos, senão não poderia ir para lá. Era um treinamento médico, não era de observer. A gente exercia a medicina, a gente trabalhava como médico. Ah, que legal. Você fez isso durante a faculdade? Os steps? Um deles, sim. O primeiro eu fiz durante a faculdade. O outro eu fiz na residência. Porque isso é um ponto muito interessante, porque eu venho conversando, né, e algumas pessoas que estão fora, e algumas pessoas que fizeram fellow fora, né, indicam muito isso, né? Eu vejo que o estudante de medicina não tem essa visão, né, dessa possibilidade de fazer os steps durante, né? Do step 1 é um step muito de ciências básicas, né? E aí acaba Exatamente. que você se forma e você pensa, eu quero ir para os Estados Unidos, mas aí você tem que estudar histologia e você fala, meu Deus do céu, não vou, né? Verdade. Eu recebi essa dica. Legal. Acabei fazendo. Isso foi muito bom. Bom amigo. Facilitou mesmo, porque eu não teria condições de estudar farmacologia, histologia, anatomia, fisiologia tão intensamente depois que você está formado e trabalhando. A outra parte é a parte clínica, onde é mais fácil de você, depois da residência, inclusive, você está com tudo afiado, a mente está habilitada, você está ali acostumado a estudar todos os dias, facilitou mesmo. E aí, quando eu cheguei lá no Sloan Kettering, aquele grande choque cultural. É um choque de cultura. Se eu tivesse que falar para você assim, de uma forma muito objetiva... Fica em Manhattan mesmo, Suelo? Manhattan. Fica ali na frente da ONU. Na frente do ladinho, né? Perto do New York Hospital. Se eu tivesse que dizer o que foi que eu aprendi, de fato, eu diria, olha, não foi nem medicina. Claro que aprendi, lógico que aprendi. Não foi nem hematologia, claro que aprendi. Mas é método e disciplina. Como o americano tem disciplina e método. As reuniões de serviço aconteciam às 7 horas da manhã. Às 6h45 tinha ninguém. Às 6h50 tinha ninguém. Quando dava assim, 3 minutos para iniciar, todo mundo chegava. Eu vou contar um dado muito interessante, cara. Chama atenção. Em determinada aula, reunião de serviço, eram 7h03, e então a chefe falou assim, olha, me desculpem o atraso, não vamos gastar mais tempo, vamos começar. Com 3 minutos de atraso. Ele pede desculpas pelo atraso e que vamos começar. O nosso tempo é muito precioso. Isso é uma coisa que a gente aprende, a ter a disciplina da mais simples, da mais usual, disciplina com horário, disciplina com tarefas. Você tem que ter tais tarefas. E se você não cumpre, você não foi disciplinado. E dá vergonha, porque todo mundo faz. Eles já estão naquela pisada. Um horário de almoço, um convite de jantar que você vá, olha, o convite é às 7. É para você chegar às 7. Não é para você chegar às 7h30, às 8, sorrindo, com a garrafa de vinho debaixo do braço. Não, é para você chegar às 7. E ele comumente, às vezes, fala, olha, a gente vai jantar de 7 às 9, ou de 6 às 8. E tudo bem. Quando for às 8 horas, você sabe que você tem que ir embora. Por mais agradável que esteja a conversa. Então, são disciplinas assim que a gente aprende. Isso se reflete na medicina. Se reflete nos rounds, se reflete nas perguntas, onde a gente é cobrado todo um instante. Interessante que o povo americano, nesse momento de formação, você aprende muito a ser cobrado.
Isso é uma coisa curiosa que aqui no Brasil nós não temos tanto. O médico ainda tem uma postura frente ao paciente público, ao paciente ainda muito superior. Lá não. Você é cobrado por seus pares e pelos pacientes. Talvez de uma forma em hipérbole jurídica, que talvez não seja tão facilitadora. Mas nos outros aspectos, é muito benéfico. É muito benéfico você ser cobrado. Você sabe que vai ter alguém atrás. Isso que hoje o Ministério Público tem feito com os nossos políticos, de certa forma a população faz com o médico. O senhor chegou atrasado no ambulatório. Não tem uma desculpa. Você não tem que dizer para ninguém. Você tem que chegar, seu horário é às 8, o paciente reclama porque você não está lá às 8. Isso é muito interessante, muito bom, porque essa cobrança também é de duas vias. O senhor não tomou o remédio, eu não quero mais lhe atender, e você dispensa o paciente. Então, você está entrando no completo medicina do futuro, né? Que é você ter a horizontalização da medicina, né? E você trazer responsabilidade para o paciente, né? Exatamente, exatamente. E o que é interessante, porque não há um paternalismo como temos aqui, da gente. Não é que seja uma medicina um pouco carinho. Talvez eles sejam até mais distantes, mas a minha impressão é que o distanciamento do médico americano em relação a nós é muito mais associada ao medo jurídico. Essa é a impressão que eu tenho. Ele se afasta muito mais por temores, por outros assédios jurídicos, assédios sociais, e como o médico é processado. Por quase tudo há processo. Mas ele não é menos carinhoso. Então, logo se tenha a confiança do paciente, você vai ter um médico amoroso, carinhoso, mas que cobra a responsabilidade. Deixa eu falar uma frase, voltar um pouquinho, Ricardo, falar do professor Haller. De novo, em determinado momento, não vou dizer nomes, então não há problema, em um paciente que era uma pessoa extremamente bem situada socioeconomicamente. E marcava consulta com Haller e não ia, mas mandava pagar. Marcava consulta com Haller e não ia, mas mandava pagar a consulta. Aí chegou um momento em que ele chegou na consulta e o Haller falou assim, bom, se você não tem tempo para cuidar da sua saúde, eu não tenho tempo para cuidar de você. E dispensou o sujeito. Então, talvez isso o americano também faça, esse cuidado. Assim, olha, se você não quer cuidar da sua saúde, eu não vou gastar o meu tempo para depois você me processar. Isso também é um dado. Eu não vou gastar a minha expertise, não vou dar o meu nome, a minha reputação, todo o meu estudo para que você não tome o seu comprimido. Então, e me diz uma coisa, partícipe. Foi muito traumático para você essa transição, essa mudança de modelo? Você já tinha hábitos parecidos? Como é que foi esse início nos Estados Unidos? Ricardo, olha, eu sou carioca não, sou pernambucano, né? Mas eu sou um brasileiro típico, tá? Chego atrasado, peço desculpas, quando chego fazendo barulho, chegava assim, esse era o meu perfil clássico. E, gente, desculpa aí, pô. Mas foi muito bom esse aprendizado. Foi um aprendizado de disciplina de horários, disciplina de estudo, disciplina de responsabilidade, ser responsabilizado e não tinha para quem passar. Não tem como passar a culpa. Então, assim, você recebe um comunicado, você tem que dizer que recebeu o comunicado e que ele não passou desapercebido, como eventualmente antes eu fazia. Então, isso é uma responsabilização que melhora muito o nosso atendimento médico. Aquele paciente que recebe o seu e-mail e você diz para ele, olha, está aqui meu e-mail, pode me mandar mensagem. Ele te manda mensagem e você não lê, você está cometendo uma traição com o paciente. Não dê o seu e-mail, não dê seu telefone, é uma postura. Perfeito. Mas se você deu o seu telefone e ele te ligou, atenda. Você ofereceu isso a ele. Ah, mas eu não recebo para isso. Então não dê o telefone, amigo. Ah, mas eu não quero ser incomodado no final de semana. Procure outra profissão. Ah, mas eu não quero. Crie outros modelos próprios. Mas a confiança se consiste exatamente nisso. É quando a gente tem um 0800 na caixinha do leite, que você liga e ninguém atende. Sim. A sua primeira ideia é, esse leite é uma droga. E joga aquela caixa fora. E quando for no mercado de novo, você não vai comprar aquele leite e nem recomendar. Medicina tem um pouco disso. Olha, eu vou no doutor Ricardo. Olha, eu tive foi nada demais, foi um cabelinho que coube no meu olho. Mas o doutor Ricardo me atendeu, me orientou para que fosse em algum local. Ou
foi à clínica, abriu a clínica na madrugada e me atendeu. Essa pessoa vai falar bem de você, vai ter confiança em você até o fim dos dias dela. E não vai ter nada a ver com oftalmologia. Ela vai te procurar para uma recomendação dermatológica, vai te procurar por causa da dermatação. Olha, eu estou fazendo uma neurocirurgia robótica, você que vai recomendar. É fundamental a gente ter esse laço. Tem um dado interessante, foi publicado, inclusive, na New England, falando sobre confiança do médico com o paciente e o processo, e a judicialização. Acredite, o americano ele é mais tolerante com o erro do médico amigo do que com o acerto do médico que não tem empatia. Isso está publicado. É fantástico. Você ser amigo do paciente, você demonstrar a sua força e até as suas fragilidades, e, de certa forma, até eventualmente o seu erro, o paciente tolera. Entretanto, se você não tem empatia, você não tem entrega, onde você não tem um relacionamento de duas mãos, ele vai lhe processar no seu primeiro erro. Se você vou tem te essa cobrar esse postura, artigo, hein, prepare para ser muito bom. Oi? Vou te cobrar esse artigo, hein? Não, está na New England, te mando sim. É interessantíssimo, interessantíssimo sobre qual médico é processado, qual profissional é processado e por que ele é processado. Foi uma publicação de capa, inclusive, da New England, maravilhosa, virou um clássico, vive sendo citado esse trabalho. Ou seja, quanto mais empatia, quanto mais entrega, quanto mais simpatia, quanto mais comunicação é. Eu vou te fazer um desafio, cara. Você é um médico, nesse artigo já fala isso. Você é um médico muito bem formado, um profissional de ponta, um profissional ativo aí na sua área, uma liderança. Quanto tempo você acha, nesse trabalho fala, que o paciente recebe a primeira interrupção do médico depois da primeira pergunta? Ou seja, Ricardo, você veio aqui por quê? Depois de feita essa pergunta, quanto tempo demora para o médico interromper o paciente? 5 minutos. Não dá 18 segundos, na média. Chegando a top de 8 segundos. O paciente mal começa a frase, você interrompe ele. Nós perdemos essa capacidade de ouvir o paciente. 10 segundos é puxado, hein? Caramba! O que te trouxe aqui? Não, doutor, veja bem, eu vim... Não, mas objetivamente, o que foi que te trouxe? Não, doutor, o que aconteceu foi o seguinte, minha tia... Sua tia não, de você. Qual é a sua dor? A gente não tem paciência, a gente quer uma objetividade. Quando o nosso paciente, Ricardo, sem dúvida alguma, ele é muito mais do que a queixa objetiva. Na grande maioria dos casos, na grande maioria das vezes, o subjetivo diz tanto ou mais do que a queixa objetiva. Com certeza. Tem um livro que é maravilhoso, do Gabriel Garcia Marques, do amor... Não. Daqui a pouco vem o título. E ele tem uma frase final do amor de outros demônios. Uhum. O livro, posso falar ou vou fugir muito da conversa? Você Estou interrompendo muito esse roteiro? Você é o dono da conversa. Pode falar o que você quiser. Garcia Marques, ele conta um Caribe mal definido, um 1700 mal definido, onde havia Sierva Maria. E Sierva Maria era uma menina linda, na flor da adolescência, seus 12, 13 anos. Era ruiva. Linda, lindíssima. E essa menina foi mordida por um cachorro com raiva, tinha hidrofobia. Naquele então, como hoje, a raiva não tem cura. Mas o pai da menina, que era um dignatário, era um comendador, chamou o melhor médico, Abrenúncio. E Abrenúncio era um homem fugido de alguma inquisição, tinha hábitos muito interessantes, andava de cartola, mesmo naquela época já era um quê de antiquado, mas era o melhor. E o pai da menina foi acompanhar a consulta, foi acompanhar a visita. E o Abrenúncio avaliou toda a menina, toda, de um ponto a outro, e fez uma conversa longa com a menina. E a menina mentiu todo o tempo. Todo o tempo.
Ela não falou uma verdade para o médico. Nenhuma verdade. O médico, claro, já sabia o motivo. Tinha sido mordida pelo cachorro. Em determinado momento, ele pergunta para a menina: e essa ferida na sua perna? E ela fala assim: eu caí do balanço. Ah, bem imaginei, está bem o formato desse ferro do balanço aí. E a menina foi feliz da vida, amando o médico. Depois chega o pai e conversa com o médico. Ele se despede da menina, chega o pai e se despede do médico. E o médico fala: olha, a menina, a hidrofobia, não tem cura. Aqui perto tem um hospital de senegaleses, onde eles estão acostumados a lidar com energúmenos, com pessoas com raiva. Talvez seja necessário que o senhor a leve para lá, porque serão choros, convulsões, gritos, uivos, diarreias. É muito duro para um pai. E o pai da menina falou assim: não, doutora Brenúncio, nem que eu tenha que me acorrentar à cama, mas eu hei de cuidar da minha filha. E o médico, muito mais por compaixão do que qualquer outra coisa, falou assim: outra têmpera não esperava do senhor. E ia indo embora. Aí o pai da menina ficou: peraí, mas não tem mais nada, não tem receita? E o médico dá a volta, fala assim: Serva Maria, sua filha, morando aqui próximo à praia, abra as janelas e que entre o salitre do mar. Leve ela ao coreto na praça e que ela escute a boa música. Faça com que as amigas dela venham aqui, porque se tiver a doença, se é que vai ter, não é contagiosa. Diga mais, que ela escute a boa música e você que leia junto com ela. E foi indo embora. E o pai da menina, sem entender muita coisa, falou: mas doutor Brenúncio, mas e aí? E aí o médico dessa vez fala, não em latim, ele falava em latim, não em latim, falava: comendador, dignatário, não me lembro, marquês, enfim, não há nada. Não há nada que a medicina trate, que a felicidade não o trate bem mais e melhor. E foi embora. E a felicidade, depois ele dizia, se consegue exatamente em toda a mentira da menina. Foi ali que ele descobriu o que essa criança, o que essa adolescente precisava. O fim do livro não vou contar, que aí é muito spoiler, vale a pena ler. Brilhante! É isso que a gente precisa. É identificar nas mentiras dos nossos pacientes, nas sensibilidades, na queda do balanço dos nossos pacientes, é ver o que a gente tem que tratar deles. É comum chegar paciente com uma reumatopatia, fibromialgia aqui no consultório, onde a única coisa que o paciente precisa é falar. E você, ao final, passa um analgésico, um anti-inflamatório mais simples, uma dosezinha minúscula de corticoide. O paciente sai agradecido, mandando agradecimentos e flores e caixas de bombons e bebidas para você, uma forma que ele tem de compensar por você ter ouvido, ter utilizado o seu tempo para ouvir. Ricardo, você está me ouvindo agora, tem uns 20 minutos, 30 minutos, sei lá quanto tempo, perdi aqui a noção do quanto tempo que você está me ouvindo. Quantas vezes você ouviu assim tanto tempo um paciente? Estão falando isso para mim, eu tenho que me disciplinar a ouvir mais. Alguém que chega para você e tem um problema na menina dos olhos, sim, talvez tenha uma sensibilidade muito maior. Para dar um detalhe, eu agora estou ajudando no Hospital Barata Ribeiro, da rede municipal. E lá nós temos uma população de geriátricos, pacientes muito idosos. E eu fiquei muito comovido por um paciente, que a primeira queixa dele para mim, ele tem inúmeras, tem imobilidade, sequelado de AVE, hipertensão. Ele falou assim: doutor Assuero, dá um jeito, por favor. Doutor Assuero não, ele não sabe meu nome. Doutor, por favor, eu não consigo ver. Eu queria ver tanta coisa. Essa janela está aberta, eu só vejo que tem um clarão. Eu escuto que tem uma televisão ligada e eu presto atenção na notícia, mas eu não vejo mais nada. Eu nem sei se a repórter é bonita. Olha só, eu nem sei se a repórter é bonita. Rapaz, eu estou fazendo de um tudo. A gente já vai resolver a visão desse cavalheiro. Porque isso é o mais importante para ele, é tratar. Se eu falar para ele que o mais importante é tratar das sequelas do AVE, da imobilidade, das restrições motoras, da próstata dele, não. Ele quer tratar a menina dos olhos.
Isso a gente consegue, só que a gente tem que sair um pouquinho do nosso cartesiano e tratar a menina dos olhos. Isso tudo vocês sabem, é uma estratégia do doutor Assuero, que ele sabe que eu vou ter que fazer uma consulta para o paciente dele. Então, vai ser um prazer, doutor Assuero. Já está resolvido. Quiser, você pode levar ele para o consultório. Já está resolvido. Com certeza pediria. Essa você já é no melhor sentido, é o plano B. Não o plano B que você não merecesse, você é o plano A+. Mas é o plano B para não te incomodar, querido. Já está resolvido. Legal, Vamos bacana. operar o rapaz. Não, bacana, tem que fazer. Isso faz a diferença, né? E gera uma satisfação, né? Que eu acho que é o que traz a base da medicina, né? Que é o que não tem preço, né? Você sabe que na telemedicina, Ricardo, que a gente falou um pouquinho antes dessa nossa conversa aqui, você também consegue, apesar dessa ser um ecrã, de ser uma tela bidimensional para a gente tentar captar tudo, e o que não é uma consulta, eu tenho cuidado para dizer, e falei isso para você, de chamar a telemedicina de uma consultoria médica, muito mais com respeito do que significa consulta médica, que tem que ter a inspeção, a palpação, a ausculta, o toque, o sentir o cheiro, o suor, o nervosismo do paciente, que às vezes a tela não permite a gente ter essa completude do que é o paciente, mas você consegue afagar pacientes em teleconsulta. Nessa pandemia, claro, tenho feito teleconsultas. É interessante como alguns pacientes utilizam o tempo determinado a eles para falar. Eles algumas vezes não querem nem te ouvir, por mais que você tenha a formação que você tenha. Não interessa se você é pós-doutor lá pelo MIT, que você é professor de Harvard. Eles querem falar. Você vê que nós estamos perdendo a capacidade de ouvir. Eu tenho medo que a gente perca a capacidade de falar. Eu tenho medo. Por enquanto, ainda só é de ouvir. É bem por aí, né? E gera uma preocupação absurda, né? Isso é muito bom de ver todo esse teu lado, né, filho? Que você conseguiu ter uma formação aí brilhante, né? Que a gente vem aí pontuando e relatando, e você consegue manter esse teu lado humano e de medicina humanizada, né? E de olhar e toque, né? Que muitas vezes é perdido no cabedal aí do degrau da academia, né? Eu participo de um grupo, você lembra, né? Eu sou evangélico, presbiteriano, aqui na Igreja Presbiteriana do Rio de Janeiro, e eu participo da Associação Brasileira de Cristãos na Ciência, sou um membro fundador e sempre tive na diretoria, uma diretoria, agora sou conselheiro fiscal, não é bem uma diretoria, mas enfim, do grupo motriz lá, claro, tem sua presidência, vice-presidência, tem um pessoal muito bacana, mas a gente tem um grupo da ABC2, Associação Brasileira de Cristãos na Ciência, em medicina. E é interessante que no grupo, uma fração muito grande de jovens médicos. E vários acadêmicos, pessoal que está ali na residência, o que a gente foi, Ricardo. Eu sou bem mais velho que você, mas você há 20 anos atrás, há 15 anos atrás, eu há 30 anos atrás, enfim, jovem médico, que ainda tinha brilho no olhar. E a gente estimulando, mas como é que eu faço para encarar convênio? Como é que eu faço para fazer telemedicina? E os desafios, e o plantão foi muito pesado. E é interessantíssimo quando eu falo assim, a frase é sempre a mesma: não deixe de ouvir o paciente. Não tenha pressa para sentar na cadeira do plantão. Gasta tempo ouvindo. Você não precisa nem escrever tudo. Escuta o paciente. Escuta. Gasta 15, 20, 10 minutos a mais. Gasta não. Utiliza 10 minutos a mais. Não interrompa seu paciente. Deixa ele falar. Eu não tenho dúvida, como dizia Michel Balint, né? Michel Balint, dos grupos Balint, ele era húngaro. Ele dizia assim, que o médico é o principal e maior remédio para o paciente. A gente tem que ser isso, né? Eu sempre falo para eles, seja você o remédio
para o seu paciente. Seja você um medicamento para o seu paciente. E como é importante você ouvir. Mas ainda poder tocar. Estamos em época que a gente não pode tocar. Vídeo que a nossa conversa, estamos aqui a alguns quilômetros de distância, mas você já fez conversas com pessoas pelo Brasil inteiro, né? Mas o quão importante é tocar, é apertar. Muitas vezes você não precisa nem examinar. Olha o que eu estou falando, olha a heresia. Você pousa a mão em cima do paciente, para ele é o suficiente. Lava a mão depois. Não leva nenhum Acinetobacter para outro paciente, não. Lava a mão, mas coloca a mão em cima dele. Faz um carinho na cabeça do paciente. Isso é, acredite, é um percentual muito grande da consulta. Brilhante, doutor. É essa, trazendo um outro lado da medicina humanizada, né? Que, graças a Deus, hoje eu tenho conversado com algumas pessoas que lutam por isso. Isso eu acho muito legal e dá uma esperança danada de que a gente tem ainda uma estrada ainda positiva, que há uma forte luz no final do túnel. Mas vamos lá, meu amigo, espera aí, vamos voltar para a tua formação, tá? Você colocou aqui para a gente, quando você estava fazendo o fellow, você, por mérito teu, conseguiu aí uma oportunidade de ir agora para a Inglaterra. Você foi direto? Saiu de Nova York? Não fui direto, não. Até porque tinha que trabalhar, tinha que ter, né, condições. Você conseguia se manter com a bolsa, Sueli? Eu tinha muito ketchup e azeitona na geladeira. Mas assim, pois é, tinha água, ketchup, azeitona, às vezes tinha um pote de maionese. Não, olha só, tem uma coisa muito boa que é a estrutura. Por mais que você fique de saco cheio, mas a estrutura que está lá, ela funciona. Então, você consegue comer bem, você consegue ter uma ambiência para você comer, fazer quantas refeições você quiser, moradia também é fácil. Então, assim, não é o complicador, não. Não foi o complicador, não. Esse ponto é super interessante, eu não tinha pensado nisso, né? Você comia no hospital, né? Comia no hospital. Dinheiro, você utilizava para muito, muito pouca coisa. Eu tenho um vício de livros, na época, eu era um frequentador da Barnes & Noble, né? Uma livraria que hoje, aqui no Rio de Janeiro, nós temos algumas, né? As Mega Saraiva, de certa forma, tem um visual. Aquilo devia te fazer mal, né? Eu ficava sentado, gastava horas ali. Acredite, rapaz, fiquei amigo de Ed Mota lá, quando ele então estava lá passeando, a gente sentou e falou assim, o que esse cara está vendo aqui? Eu conheço esse gordinho. Olha que eu estou te falando de quase de 20 anos atrás, mais, né? Eu estava ele lá, já sentei ao lado, acredite, ao lado de Michael Jackson, ele andando pela rua, assim, não acreditei, até hoje não acredito que tenha sido ele, mas era lá. Então, assim, tem essas coisas fantásticas que você tem lá em Nova York, você tem isso. As pessoas são razoavelmente comuns andando, elas andam pela rua, como deveria ser. Né? Quanto tempo você ficou lá? 11 meses. Era para ser 12 mais 11 meses. Voltei, depois fomos para o doutorado, aí já sei por prova, University of London, em Clerkenwell, doutora Menandra. Você já tinha mestrado? Hã? Você já tinha mestrado? Tinha um mestrado. Fiz aqui no Rio. Quando eu voltei, engatei no mestrado. Tá. Aí eu já postulei, fiz a prova para fazer um doutorado. Doutora Menandra, com quem eu tenho um carinho imenso, ela tinha um trabalho muito consistente com anemia falciforme. E tinha um trabalho que é uma coisa típica, né? Anemia falciforme na Inglaterra. Ela tinha um trabalho lindíssimo, lindíssimo. Ainda herança da Inglaterra colonial, colonizadora, né? Das colônias inglesas em países africanos. Um trabalho muito, muito, muito bonito. Tive a honra de trabalhar lá. Então, é uma outra cultura. Já o inglês tem uma cultura dessa coisa do horário. Acredite, é verdade, não é estereotipado, não. Eles são realmente muito psicóticos com a coisa do horário. É uma coisa louca. Mesmo no dia a dia médico. Eventualmente, você recebe marcações e reuniões que começam às 18h14. Aí você, não, peraí, não é 15? Não.
10h13 começa. 10h13 é 10h13. Não é 10h15, nem é 10h10, é 10h13. Isso é um dado que também chama um pouquinho a atenção. E, obviamente, também começa nos horários precisos, né? Eles são... E isso é importante lá, viu? É importante lá. Então, eles levam isso muito a sério. É muito curioso, que já tem aqui também, mas naquele então, eu estou te falando aí de 1996. Então, foi no século passado, né? Estou falando aí de 24 anos atrás, tinha no ponto de ônibus o horário que o ônibus ia passar. E ainda falava assim, margem de 2 minutos. A margem de erro do horário do ônibus em via pública era de 2 minutos. Você fala assim, não é possível. E era possível. Então, são algumas coisas que a gente aprende a ter. Mas a Inglaterra também foi um grande desafio. Uma formalidade médica muito grande. E foi o primeiro momento onde eu percebi que o nosso modelo SUS é vencedor em relação ao que é o modelo inglês. O HMS, que é um orgulho nacional, ainda hoje é um orgulho nacional na Inglaterra, eles são realmente muito bons, mas são completamente pouco personificados. Eles não têm empatia institucional com o paciente. Nenhuma. E é importante também que fique claro que a despeito de tudo que se fala, há um quê de socialização nesse atendimento. Ou seja, se o Estado pagou pelo seu exame, o dono daquele exame não é você, é o Estado. Isso é curioso, porque muitas vezes, assim, uma paciente fala, olha, pega a tomografia, traz para eu ver. Não, não posso. A tomografia está lá com o meu GP, ele disse que não tem nada. Se eu precisasse saber alguma coisa, que eu perguntasse para ele. O paciente não tinha esse domínio, esse poder, como aqui tem. É uma visão bastante interessante. Acho que vale debate. A gente tem sempre que abrir a dialética aí para discutir isso aí. Eu acho que é uma conversa boa. Tem caldo nessa conversa, né? Tem caldo nessa conversa. Ponto. Quando você faz esse comparativo em relação a SUS e NHS e traz mais pontos positivos para cá, para o SUS, você consegue ter esse ponto de vista de uma forma nacional ou você acha que é a tua realidade de Rio de Janeiro? Como é que você vê isso? Deixa eu responder isso dizendo o seguinte. O SUS, para quem já por acaso agora eu estou fazendo um curso online sobre o SUS. O SUS funciona. O papel dele, se você gastar um tempo para ler o SUS, ele é absolutamente fantástico. Fantástico. Escalonamento, percepção, a estruturação SUS, Sistema Único de Saúde, eu acho que é um modelo para ser adotado planetário, de tão maravilhoso e fantástico que ele é. E é. Basta dizer, e não é nenhuma brincadeira, se descer um marciano aqui no Rio de Janeiro, ele vai ser atendido tão bem quanto você e quanto eu. Uhum. Equipes de trauma que a gente tem, e todas elas absolutamente gratuita. No mundo, a gente não tem essa percepção da gratuidade da medicina de emergência, não. Da medicina de terceiro nível, ela é absolutamente gratuita, né? Com alguns prefeitos, agora o prefeito Marcelo Crivella fez um mutirão da catarata, contratou várias clínicas, onde era absolutamente gratuito, foi até aquele escândalo lá, liga para a Márcia, aquela coisa, mas independente do escândalo, o fato é que aconteciam os tratamentos de catarata. E as informações que a gente teve é que era equipamento de primeira qualidade, que não havia nenhum demérito aos profissionais, nem o equipamento, nem as lentes utilizadas. Isso é impensável no exterior. Não como instituição. Você vai ter isso lá como caridade. Olha, a fundação tal, no momento de caridade, vai te tratar. Então, esse é um outro dado que vale a pena a gente sempre olhar para o nosso umbigo e ter orgulho dele. O nosso SUS, nesse sentido, funciona muito bem. Muito bem. Eu sou um apologista da saúde pública, você sabe disso, do SUS, você sabe disso, eu sou um vibrador do SUS, apesar de militar na medicina privada, nos hospitais da Zona Sul do Rio, mas eu sou um apaixonado pelo SUS e ele funciona. É dos poucos lugares do planeta onde você faz transplante absolutamente gratuito, com filas que são absolutamente éticas. Você não tem isso. Você não tem. Você tem pacientes nos Estados Unidos, no grande Estados Unidos, que se o convênio dele não der direito ao transplante, ele vai ter paliação, vai ter uma série de cuidados, ou então vai correr atrás de uma dessas instituições de caridade.
O Estado, por si só, não abraça esse paciente. Olha só, pasmo, um sistema de vacinação como a gente tem, a gente dispensa falar de vacinas e de como está sendo em voga falado agora, nesse momento de Covid, né? A gente tem uma estrutura de vacinação invejável no planeta, como também foi o trabalho brasileiro com HIV. Foi de um gigantismo. Nós fomos dos poucos países, nós invertemos a curva do HIV. Uma das maiores sobrevidas de HIV no planeta é aqui no Brasil, com os nossos coquetéis, com os nossos tratamentos, com todo esse SUS funcionando, abraçando, cuidando desses pacientes. E funciona, funciona. Então, acho que a gente pode falar assim, olha, acredite no SUS. A remuneração dos médicos é pífia, é maldita, né? É muito aquém. Plano de cargos, plano de carreira, praticamente inexistente. Qualquer outro, qualquer outro estímulo funcional, na prática não tem. Essa é uma grande falha. O SUS abraça muito, muito o paciente, mas abraça pouco o médico. Eu estava conversando no início sobre outro ponto, né? Mas eu acho que cabe muito aqui, né? Que é cabe crítica, obviamente, mas não precisa destruir algo tão poderoso para fazer de novo, né? Que é o que, infelizmente, a gente continuamente faz no Brasil, né? Então, o que foi feito no passado está errado, então a gente tem que escrever uma carta nova. A gente não pode pegar pontos positivos e tentar melhorar, né? Verdade, verdade. Estou absolutamente de acordo. Mas eu posso fazer uma pergunta para você, Ricardo? Você deve. Assim, qual é a tua percepção como médico agora? Você que está aí, talvez não tão na linha de frente, até pela sua especialidade, mas desse momento Covid. Eu tenho feito essa pergunta para todo mundo. Percepção é que os profissionais de saúde estão muito desgastados com tudo que está acontecendo, que a gente está tendo um déficit muito grande na questão de informação, e isso coloco de uma forma geral em todas as esferas de governo. No meu ponto de vista, tentando minimizar possíveis erros que no meio de uma catástrofe dessa, infelizmente, eles acontecem, né? Até porque ninguém tinha planejamento. Vejo hoje uma dificuldade muito grande nesse debate político que a gente se meteu, que aí a gente volta para o mesmo ponto, que a gente fica só apontando o dedo para o lado B ou lado A, que um lado está errado, e eu acho que a gente deveria ter uma união e que a gente está tendo muita dificuldade de fazer isso, dentro das peculiaridades de cada esfera, para tentar encontrar soluções únicas. Pensando aqui no que você colocou muito bem hoje do momento de vacina. A gente tem uma arma que ninguém tem no mundo. As vacinas, aparentemente, vão chegar com atraso, sim. Deveria ter sido feito de outra forma, sim. Mas tudo bem. Vamos aproveitar o que a gente tem, vamos vacinar e vamos vencer esse vírus, né? Tá bem. Deixa eu te fazer uma outra pergunta. Nós nos conhecemos numa grande escola de negócios. Uma escola de negócios. A gente passou a ter boa intimidade através de uma escola de negócios, que é a Fundação Getúlio Vargas. E foi um convívio extremamente interessante e instigante quando a gente viu ali a miríade de profissionais de pensamentos, de cabeças, de histórias, todos nós dentro da mesma área, pelo menos dentro da área de ciências da saúde. Poucos não eram das ciências da saúde, talvez 2 ou 3 do nosso grupo, talvez até menos, não eram da área de saúde. Eu lembro de 2, não estou lembrando de mais ninguém que não era da área de saúde. 3, na verdade 3. Mas, enfim, o quanto que essa formação, depois eu vou dar a minha resposta, o quanto que essa sua formação em ciências de economia, em economia específica em saúde, uma escola de negócios, contribuiu para o teu pensamento
e para o quanto de melhor você pode fazer como médico no Rio de Janeiro, no Brasil? Olha, Sueiro, completamente, né? Eu tive 2 passagens pela GV, né? Eu fiz primeiro o MBA, que eu coloco isso publicamente em todas as conversas que eu tenho, hoje utilizando aqui as mídias sociais. Eu acho que é um curso que não existe, infelizmente, na grande maioria das escolas médicas. Então, abre a cabeça do profissional de saúde de uma forma única. O lado do mestrado é mais uma especialização, acaba que é mais... Eu não coloco ele como algo tão diferencial como o MBA. Esse é meu ponto de vista. Eu busquei isso, porque eu gosto, me interesso, assim como você. Obviamente que tinha o vínculo com o curso em Lisboa, né? Então tem toda a experiência de estar fora. Você sabe, eu continuei buscando e continuo buscando outras especializações, mas aí acaba que é individual meu, não dentro da tua pergunta, de uma forma generalista. Mas a questão de algum curso de administração, de economia, e acho que isso pode ser feito numa área de marketing, isso já passou da hora disso acontecer. Você acha que assim, a extensão dos MBA ou das disciplinas associadas ao MBA nos tornaria em médicos melhores? Eu tenho certeza, não acho não. Tá? Isso eu tenho certeza. E como a gente até colocou inicialmente quando a gente estava conversando, para mim a gente teria que pegar um modelo mais norte-americano, canadense, né? E você colocar disciplinas mais generalistas, pensando, né, numa vida como um todo. E aí eu acho que a gente pode colocar literatura, eu acho que a gente pode colocar inúmeras possibilidades de serem feitas, acho até mesmo antes da parte básica da medicina. A gente tivesse mesmo que um curso acadêmico quase que universal, né? A gente tivesse uma base dentro das cadeiras, independente para que área que você fosse. E muito do que a gente estava colocando, eu acho que é um ponto super relevante da gente destrinchar, é a questão do modelo que a gente tem hoje com as operadoras de saúde e tudo mais. Então, hoje, qualquer médico é um empreendedor, qualquer médico é um empresário. E você não ter as noções básicas em que o empresário necessita para poder trabalhar, se você não sabe, alguém sabe para você, né? Eu fiz esse comentário para você e estou indo absolutamente, completamente de acordo contigo. A gente entra na faculdade de medicina e o médico se forma sem saber fazer um imposto de renda. Não sabe. E nem tem preocupação em saber. Nos é embutido, e não que eu esteja questionando a formação médica, eu estou questionando a falta desse anexo. Perfeito. Esse é um anexo. Acho que não é anexo, não. Acho que tem que fazer parte do corpo. Mas a falta desse conhecimento, esse entendimento da necessidade do empreendedorismo. Porque isso gera benefício para a população, gera benefício para o povo. E não precisa necessariamente ser uma escola de negócios do ponto de vista privado, não. Ele é público. Ele pode ser absolutamente estadual, municipal, pode ser filantropia. E a gente não aprende a fazer isso. A gente não aprende a fazer negócio. A gente vai aprender na marra. O que tinha na prática era um médico que tinha um renome, que abria uma clínica, botava o filho dele para gerenciar a clínica, e nenhum dos dois entendendo nada de contabilidade, administração, marketing, gestão. Minimamente, a gente não aprende isso. Então, aí vai a recomendação para quem estiver nos ouvindo, quem olhar isso aí, faça, se especialize. Talvez fosse um curso para ser feito durante a graduação. Faça um MBA. Dentro do possível, nem sei se os métodos permitem que se faça um MBA durante a graduação, mas faça. Se especialize. Entenda de gestão, entenda de contabilidade. Aprenda a fazer seu imposto de renda. E por que você buscou, Sueiro? O meu foi mais... Eu não tinha essa percepção. Eu tive exatamente essa grata surpresa depois.
mas o meu foi muito mais curiosidade intelectual. Foi curiosidade intelectual. E, sem dúvida, eu assisti uma palestra da professora Tânia Furtado, um grande nome, né? Sem dúvida nenhuma, um grande nome. E a Tânia é encantadora quando fala, né? Encantadora. Ela tem muita energia. Tânia fala, Tânia encanta. Tânia, verdadeiramente, ela é uma showwoman da gestão. A Tânia, se vocês não quiserem fazer o MBA, vocês não podem chegar perto dela, né? Mas, olha, não é verdade, a Tânia não nos envolve, é uma mulher realmente que é um ícone aqui. E ela, como tantos nomes, já citei aqui alguns nomes, sem dúvida nenhuma, a Tânia é mais um desses nomes aí, desses tantos que eu falei aqui, que vale a pena sempre citar, vale a pena fazer a boa honraria a ela. É uma mulher que é uma mulher preparada e muito especial em vários. Ah, tem defeitos? Não, meu Deus, olha, o que tem de virtude, basta ver se ela fosse uma árvore, veja quantos frutos bons saíram através dessa gestão dela, desse cuidado, desses anos dando aula aí. Não, impressionante, verdade. Impressionante. Mulher fora do comum. Carlos, fazer um último momento que eu gostaria de perguntar. Não, um último, não, perdão. Uma pergunta. Você está querendo acabar com a nossa conversa ainda, poxa vida? Não. Era isso que eu ia falar, não era não. Por isso até que eu fiz aqui. E não foi ato falho, não. Eu agora estou fazendo aula de chinês. Estou fazendo um curso de chinês. Estou tentando aprender o chinês. O francês também, por causa dos meus filhos, que estão estudando no colégio francês. E o chinês para conhecimento. Você domina espanhol e inglês bem? Domino. O chinês, o objetivo, agora é fazer uma escola de chinês médico. Eu quero aprender o chinês médico. Uhum. E tem aguçado cada vez mais a literatura chinesa. Não consigo ler, não. Ainda não consigo. Vou conseguir ler a literatura chinesa. E o que é fantástico, que eles têm metodologias distintas da metodologia ocidental. Isso chama muita atenção, porque você se formou, tanto quanto eu, com a medicina europeia e americana, principalmente americana. Tanto é que o meu foco foi ir para os Estados Unidos. Eu não pensei em ir para a Índia, eu não pensei em ir para o Japão, ir para a Nova Zelândia. A gente pensa em ir para os Estados Unidos. Porque lá é a meca da medicina? Não sei. Não sou favorável à medicina chinesa, não. Mas a medicina chinesa tem tanta coisa que pode nos apresentar e a gente ainda está aí afastado disso. Então, vou te falar, meu próximo foco de formação é aprender o chinês médico. É isso que eu estou me disciplinando agora para aprender. O chinês médico e, quem sabe, até fazer um tempo lá. Sempre com as suas surpresas, né? Não, mas olha, recomendo a todos nós a estudarmos o chinês médico, né? Eu não consigo ainda ler absolutamente nada, que fique claro, eu ainda estou aprendendo ali risquinhos e, enfim, é bem interessante. O mandarim é uma barreira muito grande, né? Muito grande. Mas acredite, eu estou completamente apaixonado pelo mínimo que eu sei, mas estou completamente apaixonado. Espero que não seja um fogo de palha aí nesse meu chinês. Eu acho que eu vou levar ele até o final, viu? Estou ficando completamente apaixonado. E que fique claro, sem nada, viu? Sem nada. Já estou apaixonado sem saber. Imagina quando souber. Vou ficar... Eu tenho Teus filhos estão com que idade, senhor? Eu tenho filhos de 8, 4, vai fazer 2 agora. 8, 4 e 2. Sou pai e avô, viu? É bom assim. Só um casamento, só uma esposa. Não tenho nada de mais, não, mas é bom também. Não, aí nesse ponto que eu ia chegar, você teve toda essa experiência internacional, todos esses cursos. Como é que foi conciliar com a família ou a família só começou a ser formada após tudo isso? Na verdade, a formação de família, no conceito de família, veio depois, né? Mas depois do final da formação acadêmica, depois do doutorado. Mas ela é um empecilho, sim, acredite. Então, eu falo para todo mundo que, se puder fazer sua formação o quanto mais precoce, mais eficiente e mais proveitosa ela vai ser. Então, se eu tivesse que fazer uma recomendação para os jovens médicos, olha, faça a residência. Terminou a residência, faça o MBA ou faça o MBA junto com a residência. Terminou a residência, entre no mestrado, entre no doutorado. Não precisa ser o doutorado
acadêmico, não. Faça ele profissional. Não tem problema e não tenha preconceito. Abra seu network em cada uma dessas. Você já abre um pouco na residência, vai abrir no MBA, vai abrir no mestrado, vai abrir ainda mais no doutorado. E aí sim, você vai conseguir ter uma inteligência associativa. Eu me sinto muito inteligente, por associação, por causa dos amigos que eu fiz na FGV. Isso é fantástico. Quando eu pego o telefone, falo, Ricardo, Lobê, fulano, cicrano, beltrano, e a gente vai puxando os assuntos. Isso sim é uma inteligência associativa que você pode ter com benefício. Não foi o caso agora, mas eu acabei de receber um cuidado gratuitamente para um paciente lá do Barata Ribeiro que precisava cuidar do olho. Então, veja, isso não é uma forma de você atender melhor seus pacientes? Né? Não vou utilizar, mas estou guardado para um próximo. Vai ficar guardado para o próximo. À disposição, você sabe disso. Vamos lá. Peraí, que teu currículo não acaba, Sueiro. Poxa vida, aí é uma conversa para mais de hora. Pô. Onde é que encaixa essa tua ida para Washington ainda? Que curso é esse que você aprontou? Pois é, capaz. A George Washington University, ela tem um programa para a América Latina muito interessante, só de governabilidade. É patrocinado pelo Banco Pan-Americano e pelo Banco Mundial. Aquela que já te largou aí, né? Mas, enfim, aí eu fiz de novo, a gente postula, escreve, chama, é aceito, e aí vai. Mas foi curto, não foi tanto assim, não. Foi alguma coisa em torno de 45 dias, menos até. Então, o governabilidade e era basicamente focado em políticas públicas em saúde, em governança, legal. Claro, governança em saúde, né? E foi bem interessante, bem interessante. Eu acrescento para você assim, que é onde a gente, talvez, em termos de aprendizado, nem foi tão intenso, mas em termos de network, em você conviver com secretários de Estado, ministros, vereadores das mais variadas partes do planeta, lideranças comunitárias, isso é muito interessante, todos eles com um viés comum, governabilidade em saúde. Dentro da tua formação, Sueiro, você teve uma formação aí brilhante acadêmica e desse lado acadêmico profissional. Tem algum arrependimento de ter deixado de focar em algum momento em trabalhar mais tempo, em ganhar mais dinheiro, em acumular mais renda? Como é que você vê isso? Eu me arrependo de não ter feito oftalmologia. Não, eu me arrependo, sim. Eu me arrependo de não ter tido equilíbrio, e não tive, do equilíbrio entre a formação acadêmica e o trabalho. Eu acho que há como coadunar. E talvez eu, por um preconceito ideológico vazio, e vou falar de novo, a gente aprende, por um preconceito ideológico vazio, achava que minha formação, por ter sido pública, que eu tinha que exclusivamente só devolver o meu conhecimento para a saúde pública. Então, eu me arrependo. Eu acho que eu deveria ter trabalhado em paralelo com a medicina pública e a medicina privada. Me arrependo, sim, sem dúvida nenhuma. Mas o Roberto Campos dizia que o homem que não é comunista até os 20 anos não tem coração, e o homem que continua comunista após os 40 não tem intelecto. Eu acho que eu passei a ter um pouquinho de intelecto. Não arruma confusão para o meu vídeo no meio desse tempo que a gente está vivendo, poxa vida. Tá vendo? Olha só, vou falar de Roberto Campos e comunismo, né? Não pode falar. Pode falar de tudo aqui, senhor. Mas, olha, é verdade, eu me arrependo de não ter... Isso eu me arrependo. Eu não me arrependo de não ter exercido a medicina privada com mais afinco quanto eu fiz hoje. É claro que eu acho que eu subi em todos os cavalos selados que passaram. Subi neles. Mas eu talvez tivesse que procurado outros cavalos para montar. E aí era a buscar uma melhoria de status, não é status acadêmico, não, é status socioeconômico mesmo. Eu acho que isso talvez pudesse ter feito de uma forma mais intensa.
Ah, E é claro que isso... Pode continuar, continua. Não, só para te falar que isso também veio junto com necessidades, né? Casamento, filhos, querer ter algo mais, querer ter algo mais. Enquanto você está sozinho, um pão com mortadela te satisfaz, né? E você está bem, está ali, livros, pão e mortadela. Eu era um homem feliz. Passei a ter filho, fiquei mais feliz ainda. Mas eu não queria só dar pão com mortadela para ele. Não, mas quando você coloca que você gostaria de ter aproveitado ou buscado mais oportunidade ou outras oportunidades, você não acha que a gente tem ali, você teria a limitação do tempo e você teria que optar ou abdicar de algum desses cavalos em prol de outros? Eu não sei, eu confesso que como eu não vivi, mas a impressão que eu tenho, e vendo outras histórias de outros colegas, que daria para fazer a medicina privada e a medicina pública de uma forma intensa, conciliada. Acho que daria, sim. Quando é que você abre o seu consultório, senhor? Quando foi isso? Tem 17, não, na verdade tem 18 anos. 18 anos. Mas eu não tinha dedicação, não é que eu não tivesse consultório, é que eu não tinha dedicação a ele. Eu não tinha meu nome, eu não me expunha aos hospitais como para ser um hematologista. Eu era muito mais chamado, eu não procurei os locais. Então, de novo, era o cavalo que passava, eu até montava nele, mas eu nunca fui atrás do cavalo para montar. Né? Eu tive sorte, muita sorte mesmo, fui, de novo, sem nenhum proselitismo religioso, muito abençoado, ter sido chamado para ser staff em grandes hospitais, para ajudar com grandes médicos, foram mestres aí para mim, mas eu não procurei isso. Isso é uma falha. Eu acho que a gente tem que procurar. A gente tem que procurar, como a gente falou, a acreditação dos nossos serviços, a melhoria, o nosso empenho, procurar mais algo que nos dê mais retorno financeiro também, além do retorno intelectual, além do retorno social, além da gente como ser humano, mas o retorno financeiro não pode ser negligenciado. O dinheiro não é um inimigo, nunca foi. O dinheiro é um grande amigo, inclusive para que você faça mais dinheiro, para que você faça uma melhor distribuição dele. Quando a gente vê histórias como Bill Gates, que diz que um bilionário, que diz que vai deixar para cada filho 10 bilhões de dólares, como se isso fosse pouco, e o restante da fortuna ele quer distribuir em vida, eu fico pensando, por que não sou eu fazendo isso? Veja quanto bem que esse homem, ele e a esposa, o Bill e a Melinda Gates, quanto bem esse homem está fazendo. Nas mais variadas áreas. Por que não seria Ricardo? Por que não seria Suero? Por que não seria Antônio, Pedro, Paulo, João, médicos, fazendo isso? Poderia. E acho que é assim que a gente consegue fazer muito do bem. E não falo um bem assistencialista, não. Que fique claro, eu não acredito no assistencialismo vazio. Eu acredito em propostas. Em a gente chegar e falar assim, Ricardo, olha, eu estou com dinheiro sobrando, você está com dinheiro sobrando, bora fazer aqui uma ONG oftalmológica, hemato-oftalmológica? Vamos. A gente faz algo institucionalizado, não é fazer caridade. Não é fazer caridade. Não que eu seja contra a caridade, muito pelo contrário, mas a gente institucionaliza o bem. Maravilha. Isso é uma virtude que a gente tem que correr atrás. Isso é uma característica, um foco, tem que ser assim, um azimuth para a gente ali. É ali que eu tenho que fazer o bem. Maravilha. Em relação a vínculo profissional, Suelo, como é que você buscou, né, a estabilidade dentro do bombeiro, dando aula? Isso foi importante em algum momento na tua vida? Continua sendo? É um conselho para o jovem médico que segue nesse caminho? Continua. O serviço público, apesar de estar praticamente esgotado, mas ainda é uma grande opção para você ter aquela âncora. E algumas vezes essas âncoras são necessárias. Eu tive um revés na minha vida, eu tive que operar a coluna algumas vezes, o Alexandre Amaral, e eu fiquei praticamente de cama durante 1 ano e meio. Né? Depois bengalante, depois cadeirante, enfim. Estou bem, graças a Deus estou bem. Mas o que me sustentou nesse então não foi qualquer seguro, foram os empregos públicos, foram essas âncoras que a gente tinha. Então tem seu valor. Aí você fala, mas poxa, eu estou perdendo tempo. É uma perspectiva. Você está perdendo dinheiro? É uma perspectiva.
mas também é uma perspectiva muito boa você ter essa tranquilidade de que, se por acaso tiver um revés na sua vida, você vai ter uma âncora ali de sustento. E é isso, o Corpo de Bombeiros, onde tenho muito orgulho de trabalhar, na rede pública, universidade, enfim, onde a gente trabalha, eu tenho muito orgulho de trabalhar. Tenho mesmo, Ricardo, muito orgulho. Mas o salário você ganharia muito mais por esse tempo. Mas aí tem aquela parte dos 20 anos sendo comunista, né? Eu estou devolvendo um pouquinho de tudo que o Estado fez por mim. Eu tenho essa percepção. Ótimo, maravilha. Depois temos consultório. Como é que você está hoje dividindo teu tempo? Ainda tem aí um empreendimento novo que você arrumou, que é essa nova clínica aí, com ideias aí, de certa forma, novas para o mercado. Tá? Como é que está sendo aí? Conta para a gente um pouquinho dessa experiência. Vou até passar aí o teu lado. Você ficou quantos anos agora como diretor de hospital ainda? 3 anos. Eu fiquei 3 anos como diretor de hospital. De certa forma, ainda estou na gestão, mas agora em outra unidade, no Barata Ribeiro, ajudando lá. Não sou o diretor-geral, mas ajudando lá ao diretor. Né? Tem uma chefia. Você está na parte administrativa no Barata Ribeiro também? Estou. Não faz assistência lá? Na verdade, acabo fazendo assistência, não tem como fugir da assistência, estou nela sim. Tá? Mas vamos voltar aqui, o consultório. O consultório está indo bem, graças a Deus, estou nele aqui agora, aqui, essa parede laranja é o meu consultório, e atrás a criação, né? Enfim, a gente tem que... Miguel Ângelo aí sempre nos brindando com muita sabedoria nos quadros dele, brincando com a gente, Deus nos dando aí muita coisa. Aliás, só uma curiosidade, não sei se você sabe, que o Miguel Ângelo escondeu várias formas anatômicas, inclusive oftalmológicas, na Capela Sistina. Você sabe disso, né? Não sabia, não, é verdade? Verdade. Tem um livro muito interessante chamado A Anatomia Oculta de Miguel Ângelo, e mostrando tudo que ele desenhou, né, nos afrescos dele, na Capela Sistina. É fantástico. Depois eu te empresto esse livro. Gênios da eternidade. Né? Pois bem, assim, o consultório está indo bem. Eu dedico algumas tardes ao consultório, e amanhã de sábado dedico ao consultório. E isso tem sido bastante proveitoso para mim. Do ponto de vista econômico, está sendo interessante. Tá? Isso vale. As consultorias nos hospitais, os pacientes quando internam, também é uma grande opção, onde há uma remuneração muito, muito, muito interessante. Vale dizer que eu não tenho seguro-saúde, não tenho convênio, não fiz a opção por não ter qualquer convênio, muito mais por uma independência do que qualquer outra coisa, para não ser forçado a um atendimento a cada 10, 15, 20 minutos. Me incomoda essa história de ganhar no volume. Isso eu acho que é uma prática nefasta, que não pode entrar na medicina. Ganhar no volume. Deu convênio, né? Nunca. Nunca atendi convênio. Me incomoda a prática assim, ganhar no volume. Não. O tempo pode ser curto, mas nenhum problema você ter uma consulta digna, ética, de 5, 10, 15 minutos. Esse não é o problema. Me incomoda ganhar no volume. Isso é muito ruim. Esse sinônimo, veja bem, que fique claro, não tem a ver com o tempo da consulta, mas ganhar no volume é uma relação nefasta. O paciente passa a ser um produto para você. Olha só, ele passa a ser um produto para você. Então, você tem que utilizar aquilo ali o mais rápido possível, sem nome, sem endereço, sem qualquer empatia. Se ele é o A ou se ele é o B, não faz qualquer diferença. Você pode ter uma relação profunda com o seu paciente em 5 minutos de conversa. Você pode ter uma relação absolutamente empática, verdadeira, profunda, ética, em 5, 10, 15 minutos. Mas a partir do momento que você tiver que ganhar no volume esse paciente, você jamais você terá uma relação ética com esse paciente. Você vai fugir de toda a ética médica. Bom, o consultório aqui,
Copacabana, Constante Ramos 44, 301. Posso fazer o jabá, né? Acho que deve. E a gente vou botar aqui embaixo. É verdade. E o empreendimento é a MedCenter Policlínica, onde duas sócias, a Nelly e a Ana Cláudia, começaram, elas duas profissionais de RH e profissionais de gestão, não médicas, precisavam de alguém para ajudar ali na clínica. Eu tenho uma parceria com elas. Claro, minha posição lá é uma posição pequena, mas a gente está crescendo aí com várias iniciativas. A proposta que a gente tinha não era uma clínica popular de jeito nenhum, mas era clínica com valores acessíveis. E que é uma proposta muito interessante, tentando fugir um pouco desse mercado de planos de saúde. É claro que abrem outras vertentes, a gente nem sempre consegue manter o purismo, mas a proposta é essa, sim, e vamos ver o que vai ter aí para a gente de muito bom. Eu percebo que o mercado de saúde... Não tem interesse em acreditação, senhor? Tenho muito interesse em acreditação. Eu acho que a acreditação é um grande marco, um marco de excelência, um marco, no mínimo, de normalidade. Pasme, para quem está nos assistindo, e você, muito mais, infinitamente mais do que eu, sabe, que o primeiro passo da acreditação nada mais é do que você estar documentalmente, estruturalmente correto. Veja, nem está falando em qualidade, é só estar correto. Veja o quão necessário é e o quão incorreto nós somos. Então, a gente tem que ter um pouco de cuidado, temos que ser corretos. O compliance do médico tem que ser esse, ser correto nos seus negócios, nos seus papéis. E aí, em ser correto, é isso que eu acabei de falar. O paciente não pode ser um lucro no volume. Ganhou porque atendeu 25, 30 num dia. Não. Eu posso atender os mesmos 30. O problema não é o número. O problema é que ele não será por volume. Temos que fazer o bem naqueles 5, 10, 15, 20 minutos. Ele vai ser ético, vai ser correto, nós vamos ter aí. Mas esse empreendimento lá, o MedCenter, que fica aqui também em Copacabana, essa proposta que é tentando fugir um pouquinho dessa hegemonia dos planos de saúde no atendimento médico. Vamos ver o que a gente consegue disso. Sucesso, certeza, né? Obrigado. Me diz o negócio. Planejamento aí para 5 anos. Como é que você vê o nosso momento passado aí a pandemia, especificamente na saúde? Traz aí para um lado até pessoal teu e um pouquinho de mercado. O que você espera aí para posicionamento aí nos próximos 5 anos? Essa sua pergunta foi muito cruel para ser feita em abril de 21. Óbvio, e eu falo por quê, né? Se você tivesse feito essa pergunta em 19, em abril de 19, eu teria todas as respostas do mundo. Em abril de 21, a gente nem sabe bem como é que vai estar a sociedade. Essa doença que a cada momento mostra perfis novos, características novas, estruturas novas, está mexendo de tal forma na nossa sociedade que eu confesso para você que qualquer um que faça planos consistentes corre o risco de ter uma grande decepção em todos os seus planos, né? Quem de nós, no seu pior pesadelo, pensaria que nós estaríamos vivendo da forma como estamos vivendo? Lockout, fechando as cidades, CTIs lotados, filas para sepultamento, todo mundo com máscara, álcool gel, fila de vacina. Isso é um panorama próximo do apocalíptico que a gente ouviu falar em alguns livros. Comportamento. E a própria doença, quando a gente pensa que já está entendendo o comportamento dela, ela muda o comportamento. Isso é uma coisa louca. Mas eu te digo, meu plano para 5 anos, se eu pudesse ter algum, além de estar absolutamente imunizado, eu e minha família estar imunizado, eu tenho 2 planos. Do ponto de vista pessoal, é acompanhar ainda mais meus filhos e minha esposa. Esse é um plano. Eu não quero abrir mão dele. Conviver mais, trabalhar mais com eles,
ficar mais perto dos meus filhos, viajar com eles. Esse é um plano. Esse é um plano e é uma meta a ser atingida. Meus filhos são uma meta para mim, né? Essa é uma meta que eu quero cada vez mais ampliá-la. E aí, como diz a Dilma, né? A gente não tem a meta não, mas quando chegar na meta eu vou dobrar a meta. Então, essa que vai ser. Eu vou dobrar essa meta, essa é uma meta que eu vou fazer questão de dobrar. Do ponto de vista acadêmico, eu digo para você que eu quero aprender o chinês médico e vou tentar identificar alguma coisa aí, alguma pós-graduação em medicina hipocrática, que seja. Você vai fazer aí daí. Vou querer. Quero passar uma temporada na China, assim que possível, para a gente aprender um pouquinho de medicina chinesa e trazer. Não medicina oriental, a medicina hipocrática, mas da mesma forma chinesa para a gente aí, essa metodologia deles, que com certeza tem um aprendizado. Alguém que manipula. Deixa eu te contar uma coisa. A gente não conhece muito a China. Na década de 70, o Enfiu, o cartunista, o grande Enfiu, ele escreveu um livro, né, O Enfiu na China. Foi fantástico. E o Enfiu, em determinado momento, falava, isso foi uma entrevista que ele deu, que ele conversando com as pessoas lá, ele nunca tinha entendido a magnitude da China. Quando o fardão, que se usava naquele então, né, estou falando de década de 70, se usava o fardão, e ele dizia por que o fardão tinha que ter 5 botões. Não podia ter 6. Eu nem me lembro bem qual era o número de botões. Mas por que ele tinha X botões? Porque se ele tivesse um botão a mais, implicaria na construção de não sei quantas fábricas de botão, na construção de alguns bilhões de botões. Bilhões de botões. Então, é um país que a gente não entende. Você aumentar um botão na camisa do uniforme implicava na construção de algumas fábricas de botões. Então, a China tem isso, tem esse gigantismo. A gente viu na história lá em Wuhan, eles construíram um hospital, que não era um hospital modular, em 15 dias. Abriram um hospital em 15 dias. Em 15 dias, aqui no Brasil, a gente não consegue fazer uma ala hospitalar. Eles levantaram um hospital com não sei quantas centenas de leitos. Isso é uma coisa que a gente tem que aprender, bem como essa medicina de massa, identificar como é que eles conseguem, se é que eles conseguem, provavelmente sim, manter um humanismo, manter empatia, manter afeição, manter todas as boas características no exercício da medicina. Então, esse é um desafio. Outro desafio econômico, claro, crescer economicamente. Crescer economicamente, sem dúvida alguma, também é um desafio. Também é um desafio. E, claro, ter a formação aí, um auxiliar, com o pessoal que ajuda, tentar passar um pouco mais do que a gente sabe, do que a gente trabalha para eles. Maravilha. Nessa história da China, Suelo, tem um livro, não sei se você já leu, que se chama O Poder da China, né, do Ricardo Jeromel. O livro é magnífico, Suelo, lê, falando sobre a construção da China e como é que estão todos esses processos de tecnologia dele. Muito, muito, muito interessante. Me surpreendeu bastante. Nenhuma leitura, obviamente, rebuscada, mas uma leitura objetiva, simples e surpreendente. Você que está interessado aí por conhecer um pouquinho mais, recomendo totalmente. Professora Suero, muito obrigado, tá? Maravilhosa a nossa conversa. Já sabia que ia ser com toda a sua luz e seu conteúdo que você sempre despejou em todas as aulas, em todos os momentos que eu tive perto de você. Não ia ser diferente agora, tá? Obrigado de verdade aí pelo teu tempo. Estamos aí 9h10 da noite, você aí ajudando aí até agora. Tá? Então, é um prazer te ter aqui, uma honra, tá? E vai descansar um pouquinho. Queridão, se eu tivesse que falar uma palavra final, é assim, pense sobre a China, vamos para lá, bora passar um tempinho na China, nem que seja um tempo curto, fazer uma visita um pouquinho mais demorada, 2, 3 meses na China, se programa para isso. Então, logo essa bagunça de Covid acabe, a gente controle, a gente aprenda a conviver, vamos para a China. Podemos pensar sobre isso. Vamos pensar. Ricardo, muito obrigado pela oportunidade, obrigado por tudo. Você dispensa de dizer, esse teu sorriso diz muita coisa, viu? A gente fica com a menina dos olhos, feliz, quando a gente vê iniciativas como essa tua,
faça isso. Obrigado, querido. Muito Tá obrigado. bom, professor. Um abraço. Obrigado, tá? Outro. Tchau, queridão.